Boa noite. Estamos aqui no jornal Professor Paulo Freitas. Temos uma novidade para ti. Confere comigo no plantão. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer uma nova aula para ti. Mas antes, dá um like, te inscreve no canal. A tua participação ela é de fundamental importância. Se você quiser aprender um pouquinho mais, vem comigo, toca a vinheta. Fala, galera! Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre os espelhos esféricos, mas a parte de formação de imagens e também algumas equaçõezinhas, né? Mas antes, quem não assistiu a primeira aula que fala sobre justamente os raios, as características dos espelhos, por favor, vou deixar o card aqui em cima, assista, depois você vem para cá que essa é a parte 2, perfeito? E não esquece também de te inscrever no canal e dar aquele like, hein? A tua contribuição ela é importante até para a gente mensurar se você está gostando ou não, perfeito? Bem, vamos lá às construções, né? Quando a gente fala em espelho, você sabe que a gente tem espelho côncavo e o convexo, né? Nos espelhos esféricos. E o primeiro espelho a ser abordado bem aqui vai ser o espelho convexo. O espelho convexo ele só tem uma formação de imagem, gente, é bem tranquilo, né? Você tem aquela configuração aí, lembra que quando a gente fala em espelho convexo, trabalha olha, com a parte externa do espelho, essa parte que está aparecendo azul aí para ti. Dentro do espelho, né, você tem aqui o vértice, né, que é a separação dele, a distância focal e o centro de curvatura que vai ser o raio, mas a gente já falou na aula anterior, então eu quero ser bem objetivo e prático contigo bem aqui, show de bola? Bem, gente, então quando eu coloco um objeto, por exemplo, uma posição qualquer na frente desse meu espelho convexo, como eu falei, eu só vou ter um tipo de imagem, né, no espelho convexo. A gente trabalha sempre com dois raios de luz, tá? O primeiro raio de luz, ele vai paralelo ao eixo e ele diverge. Paulo, mas assim, ele vai divergir aleatoriamente? Não, sempre com um prolongamento passando por onde? Pelo foco, conforme nós vimos na aula anterior, perfeito? O segundo raio de luz que a gente vai trabalhar é o raio em que ele passa pelo vértice. E ao bater no vértice, você percebe que ele se reflete simetricamente, perfeito? Paulo não está tendo um encontro dos raios emergentes aí, ó. Um raio emergente está subindo, o outro está descendo. Mas se eu prolongar esses raios, esses que você está vendo bem aí, há um encontro. Como há um encontro dos raios, do prolongamento, na realidade, desses raios emergentes, você vai ter a formação de uma imagem virtual. Paulo, então a imagem virtual ela é sempre formada pelo encontro do prolongamento desses raios emergentes? Exatamente, né? E se a tua imagem ela é virtual, não esquece do que eu estou falando. Imagem virtual sempre à direita e vice-versa. Então tem a seguinte característica aí, né? Tua imagem vai ser virtual, vai ser direita e vai ser o quê? Menor. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais do espelho convexo, mas lembra do que eu vou te falar agora, que a função básica de um espelho convexo é diminuir a imagem para aumentar o campo visual. Você consegue ter um campo visual maior no espelho convexo. Por isso que ele é amplamente utilizado aí, né, como retrovisor dos carros, dos veículos automotivos na realidade, né? Bem, uma imagem que você está vendo bem aqui é essa, né? Observa bem aqui que a tua imagem, né, essa setinha, ela está direita. Então, se ela é direita, ela é virtual e menor. Show de bola, né, gente? Show de bola. Toma muito cuidado agora com o espelho côncavo que nós vamos falar. Já o espelho côncavo ele tem 5 casos, e o primeiro é esse bem aqui, ó, é o objeto antes do centro. Eu vou te dar uma característica e eu vou facilitar muito a tua vida. Quando a gente terminar essa aula, você vai ver que você não teve apenas uma aula, foi um curso, um seminário basicamente de espelhos, e você vai sair por dentro de tudo. Perceba que no primeiro caso, o objeto ele está antes do centro de curvatura, e aí eu destaco duas situações. Toma sempre esse carinha aqui, ó, o foco, como divisor de águas. Então, à esquerda do foco, a tua imagem sempre vai ser real. À direita do foco, aqui ó, desse lado, a tua imagem sempre vai ser virtual. Se aqui atrás a minha imagem é real, significa dizer que ela sempre vai ser invertida. Se aqui na frente é virtual, significa dizer que ela é sempre à direita. E eu vou te dar mais um detalhezinho, vou te mostrar mais uma coisa. Perceba que quando eu pegar esse objeto e for aproximando do espelho, a imagem tende sempre a aumentar. Vamos ao primeiro caso. Para a formação da imagem, você trabalha com dois raios de luz. O primeiro paralelo ao eixo. Ao bater no espelho côncavo, você percebe que esse raio converge no foco. O segundo vai pelo vértice e ele se reflete simetricamente. Perceba que bem aqui há um encontro dos próprios raios refletidos, não mais do prolongamento.
Se esse encontro é dos próprios raios, é isso que faz a minha imagem ser o quê? Real, conforme nós vimos em aulas anteriores. Então a minha imagem vai ser real e reparem que ela é invertida. Nesse caso, ela é real, invertida e o quê, gente? Menor. Show de bola, né? Como eu falei para ti, reparem que daqui a pouco, quando eu for pegando esse objeto e vou colocando ele mais para frente, essa imagem aumenta e a imagem afasta. Mas já, não vou estragar a surpresa agora não. Isso aí é bem tranquilo, é bem simples. Perceba aí, ó, na imagem ao lado, o que você está vendo bem aqui, né? Essa imagem projetada nesse anteparo. Então perceba que ela está de cabeça para baixo. Sempre que você observar uma imagem de cabeça para baixo, ela está invertida. E sempre que ela é invertida, ela é o quê? Real. Real invertida e menor quando você faz uma comparação com o objeto. Show de bola? No segundo caso, o objeto ele foi um pouquinho mais para frente. Ele está agora no centro e não mais atrás. Perceba que quando eu coloco o objeto no centro, vamos ver como é que vai ser formada a imagem dele. Né? O primeiro raio de luz é paralelo ao eixo, né? E aí ele bate no espelho e converge no foco, e o segundo bate no vértice e é refletido simetricamente. Olha o encontro dos próprios raios. Se é o encontro dos próprios raios, tua imagem vai ser real ou virtual? Selado. Real. Show de bola. Real. Reparem que a imagem ela também andou um pouquinho mais para trás, ela se afastou, ou seja, o objeto foi para frente, a minha imagem veio para trás. Repara, qual é a característica dela agora? Essa imagem, então, ela é real, invertida e vai ser de mesmo tamanho, ela é igual. Ela aumentou. Show de bola, né? Reparem aqui, ó, na imagem ao lado, essa configuração da seta. Você percebe, então, que quando eu tenho, né, o objeto em cima do centro, ó, olha a minha imagem, sempre analisa a imagem invertida, se a invertida é real e de mesmo tamanho, né? Significa dizer que ela está no centro. Terceiro e último caso de imagens reais. Olha aqui, ó. Nesse terceiro caso, o objeto ele vai estar entre o centro e o foco. Perfeito? Se o objeto está entre o centro e o foco, olha a configuração dos raios aí. O primeiro raio vai paralelo ao eixo, convergindo pelo foco. O segundo bate no vértice e é refletido simetricamente. Olha como esses raios se encontram aqui atrás, né? Observa então que eu diminui a distância do objeto para o espelho e a imagem aumenta a distância. Perceba que a imagem ela está sendo formada lá atrás. Tá? Então essa imagem, como ela é formada pelo próprio raio, ela vai ser o que, gente? Real. Se ela é real, ela é invertida. E ela vai ser o que agora? Maior. Show de bola, né? Como eu te falei, sempre o divisor de águas é a distância focal. Então aqui para trás tu tens as imagens reais. Se são reais, são invertidas. E, obviamente, né, dependendo da distância, pode ser menor, pode ser igual, pode ser o quê? Maior. Show de bola, né? Paulo, o que acontece com a minha imagem em cima do foco? Vou te mostrar já, não vou estragar a surpresa, mas só vou te mostrar a imagem do lado para te ver essa configuração na prática, como é que vai funcionar. Então, perceba, sempre olha para a imagem projetada bem aqui, né? Perceba que essa imagem ela está invertida, se a invertida é real e maior, né? Então, você tem aí a configuração do terceiro caso, as características desse terceiro caso. Bem, respondendo a tua pergunta, quando o objeto está em cima do foco, você vai perceber o seguinte, que não há formação de imagem. Paulo, por que não há formação de imagem? Olha o comportamento dos raios. O primeiro raio ele vai paralelo ao eixo, não é? E o segundo raio ele bate no vértice. Bem, então eles vão ter esse comportamento, né? O paralelo converge pelo foco e o que bate no vértice ele é refletido simetricamente. Né? Percebam que esses raios são paralelos entre si. Se eu prolongasse para cima, também seriam paralelos. Retas paralelas só se encontram no infinito, não formam imagem, a imagem vai ser de que tipo? Imprópria. Esse caso é aquele caso que eu te mostrei na aula anterior, né? Da lâmpada numa lanterna. Essa lâmpada é colocada na lanterna exatamente em cima do foco, porque a função de uma lanterna é iluminar. Por isso que a lâmpada é colocada no foco, né? Do espelho côncavo. Paulo, tem um espelho côncavo dentro de uma lanterna? Tem sim, volta lá na aula que você vai ver, a gente fala um pouquinho sobre isso lá, né? E aí a lâmpada é colocada no foco justamente para que esses raios sejam paralelos entre si, ou seja, tu aumente a iluminação. Show de bola, né? Quinto caso e o caso mais comum de espelho côncavo. Olha só, peguei agora o objeto e vou colocar na frente do foco. Olha aqui, ó, coloquei. Com quantos raios a gente trabalha para a formação de imagem? Exatamente, 2 raios. O primeiro vai por onde, galera? Paralelo ao eixo principal, converge pelo foco. Show! E o segundo? Bate no vértice e é refletido simetricamente. Perceba que esses raios emergentes aqui, que são os refletidos, né? Eles se distanciam, ó, eles vão se distanciando para baixo. Então não tem a menor possibilidade deles se encontrar.
Mas, se eu prolongar esses raios refletidos para frente, vamos ver o que acontece. Perceba que eles se encontram. Paulo, então agora eu tenho um encontro de prolongamento. Tu sabes que a tua imagem ela é o quê? Virtual. E ela é virtual. Se ela é virtual, ela é direita. Sempre vai ser direita e maior, né? Por que esse é o caso mais comum? Porque é o caso que tu mais utiliza. Onde é que tu utiliza ele? Por exemplo, quando você vai olhar lá o seu olhinho, né, que aumentou o tamanho do olho, você vai olhar seus lábios, que aumentou o tamanho dos lábios, e tu viu que a imagem permaneceu direita, tu está diante do quinto caso, né, quando o objeto está entre o foco e o vértice. Né? É o caso que mais cai em vestibular também, então fica ligado. Sempre que o objeto está na frente do foco, tu vai ter essa característica bem aqui, ó, virtual, direita e maior. Né? Toma cuidado também que, neste caso, a imagem virtual está onde? Né? Atrás do espelho. O objeto está de um lado, a imagem está do outro. Paulo, cadê aquela imagem para me mostrar esse cara ocorrendo? Está aqui. Ó. Perceba que a tua imagem está à direita. Sempre olha a imagem. Se a imagem à direita é maior. Paulo, por que ela não foi projetada? E aí entra mais uma característica importante. Você não pode projetar uma imagem virtual. Você só pode projetar imagens reais, né? A imagem real, ela pode ser projetada no anteparo. A virtual não, ela só fica atrás do espelho. Ela fica lá, né? Paradinha, ela não pode ser projetada. Show de bola, gente? Cuidado com essa dica extremamente importante, né? Paulo, eu entendi, né? Mas eu preciso fixar ainda mais. Se você precisa fixar ainda mais, vamos a esses exemplozinhos aqui. Paulo, eu entendi, mas eu quero fixar na minha mente para não esquecer. Se você quer fixar, olha para esse carinha bem aqui. Então, eu vou resumir os 5 casos aqui para ti de espelho côncavo, que é para eliminar qualquer dúvida que tu possas ter, né? E fazer um excelente vestibular. Lembra que o primeiro caso foi esse caso bem aí, ó, que o objeto está atrás do centro, né? O segundo caso, o objeto estava em cima do centro. E o terceiro caso, entre o centro e o foco. Observa que esses 3 casos, o objeto está do lado esquerdo do foco. Então, nesses 3 casos, tua imagem é real. O quarto caso é quando o objeto está em cima do foco. Tá? E o quinto caso é quando ele vai para o lado direito do foco. Ele está entre o foco e o vértice. No primeiro caso, ó, é o ponto onde o objeto está mais distante do espelho. Então, você sabe que é real. Se é real, é invertido e o quê? Menor. Né? Olha só, real, invertido, menor. Perfeito? O segundo caso, ó, eu aproximei um pouquinho o objeto. Então, é real, invertido, de mesmo tamanho, quando está em cima do centro. Olha aí, ó. E o terceiro caso, eu aproximo mais o objeto ainda, real invertido e maior. Tá? Perceba que eu aproximo o objeto e você percebeu que a imagem foi o quê? Distanciando em relação ao espelho. No nosso quarto caso, ó, em cima do foco, forma imagem? Não, a imagem é o quê? Imprópria. Tá safo já, né? Já aprendeu. Show! E no quinto caso, que é o caso mais comum, quando o objeto ele é colocado entre o foco e o vértice, você vai perceber que a tua imagem vai ter a seguinte característica. Ó. Paulo, ela é direita. Se a direita é virtual. Virtual, direita e maior é o caso mais comum. Beleza? Bem, gente, comparação entre os 3 espelhos que nós vimos, então. Planos, né? Na nossa aula lá atrás. Depois, falamos da primeira parte dos espelhos convexos e agora a parte final, que a gente falou muito dos espelhos côncavos, né? Então assistam lá as 3 aulas, que tá show de bola. Bem, espelho plano, olha só, olha sempre para a imagem. Você tem que analisar sempre a imagem, a configuração da imagem. Esquece o objeto, olha para a imagem. Paulo, a imagem está direita. Se ela está direita, ela é virtual. Virtual, direita é igual, né? Olha só. No espelho convexo também só tem um tipo de imagem, olha aqui, olha para a imagem. Paulo está direita, virtual. Virtual, direita e menor. Show de bola. Paulo, no espelho côncavo, 5 casos, mas eu separei para ti aqui o caso mais comum. E o caso mais comum é quando o objeto está entre o foco e o vértice. Olha para a imagem. A tua imagem está como? Direita. Se a direita é o quê? Virtual, direita e maior. Característica principal do espelho plano, ele é o único que te dá o quê? Simetria, né? Simetria. Cuidado só com a forma invertida, como a gente falou lá em espelho plano, o enantiomorfismo. Tá? Bem, o espelho convexo, Paulo, diminua a imagem. O que é o aumento? O campo visual. Você vai usar esse espelho para aumentar o campo visual, né? Que a gente discutiu também lá atrás. E o espelho côncavo, esse quinto caso, você tem o quê? Um aumento da imagem, uma ampliação. Ou seja, se você amplia, cuidado que você perde campo visual. O teu campo visual, ele diminui. A partir do momento que você entende essas considerações, nós podemos falar então desses espelhos aí. Agora, cuidado, né, com o formato do espelho. Sempre olha para a imagem.
Você percebe bem aqui, ó, que você tem uma imagem direita, essa direita é virtual e maior que o objeto. Então, você tem um espelho côncavo. Do outro lado, você tem uma imagem direita, né? Essa direita é virtual, porém menor, espelho convexo. Até aqui tudo bem. Mas se cair um espelho como esse ao fundo? Ah, Paulo, esse espelho é plano. Será que é plano? Você está olhando só para o formato. O que eu te disse? Não olha para o formato. Olha sempre para a imagem. Perceba que essa imagem ela tem dimensões maiores. Olha só aqui essa dimensão, a altura dele. Então, se as dimensões aumentaram, significa dizer que tem um espelho côncavo. Por que côncavo? A imagem está à direita. Se a direita é virtual, virtual, direita e maior. É aquele quinto caso, é o caso mais comum, né? Então, você tem um espelho côncavo. Ou seja, não depende do formato do espelho, esse formato geométrico que você está vendo. Depende só da protuberância. Então, toma muito cuidado, sempre caracteriza lá a imagem para que você consiga identificar o tipo de espelho. Não vai cair em pegadinhas e vestibulares por aí, né? Por favor. Show de bola? Bem, as aplicações dos dois espelhos, para ficar bem explicadinho isso aqui, bem simples para ti. Espelho côncavo, você percebe que aumentou o tamanho da imagem, ó, virtual, direita e maior, e o campo visual diminuiu. Espelho convexo, dentro desse espelhinho você consegue ver um apartamento gigantesco, um edifício gigantesco, na verdade. E aqui um carro, a paisagem. Por quê, Paulo? Porque você diminuiu a imagem e aumentou o campo, Seria um espelho convexo, ok? Não caiam em pegadinhas. As aplicações que mais aparecem aí, ó, nos vestibulares são essas de espelho convexo, retrovisores, nas lojas, nas garagens, ou seja, todo espelho que trabalha com aumento de campo visual, ele é um espelho convexo, Então são esses caras que eu te falei, olha, o retrovisorzinho aí, repara que há um aumento do campo visual, Nas lojas há um aumento do campo visual e por aí vai. Paulo, e o espelho côncavo? O espelho côncavo, os principais exemplos de ampliação são esses, espelho de maquiagem, aquele espelhinho do dentista, quando ele está vendo lá o teu dentezinho, os faróis dos carros, as lanternas, as antenas parabólicas. Então, se você trabalhar, por exemplo, com um espelho, nesse espelho você identifica que a imagem está à direita, virtual e maior, dimensões maiores, então você pode ter certeza que você tem um espelho côncavo aí, Show de bola, gente? Tranquilo. Bem, vamos falar então um pouquinho agora das equações, que é bem simples também, para te não esquecer esse cara. Bem, quando a gente fala então das aplicações, tem que lembrar justamente daquelas características. Eu separei aqui um espelho convexo, até para a gente falar mais um pouquinho com relação ao prolongamento dos raios, Esse espelho tem caído muito em vestibular, então nunca é excesso falarmos dele, Muito pelo contrário. Então, se tem um objeto, lembra que para formar a imagem, esses raios vão divergir da forma que nós falamos. Lembra dos prolongamentos. Um prolongamento passa pelo foco e o outro vai embora. Eles se encontram, formando justamente essa imagem bem aí. Imagem virtual, direita e menor. O que nós vamos falar agora é de algumas características. Por exemplo, a partir de agora, eu quero que tu lembres e nunca esqueça. A distância do objeto para o espelho, a gente vai chamar de P. P é uma distância. A distância da imagem para o espelho, nós vamos chamar de P', também é uma distância. O tamanho do objeto, a gente vai representar pela letra O. O tamanho da imagem, a gente vai representar pela letra I. Perfeito? Fazendo uma semelhança aí de triângulos, a gente vai chegar nessa equação. A gente vai ter que P sobre P' é igual ao tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem. Ou seja, senhores, a distância do objeto para o espelho sobre a distância da imagem para o espelho é igual ao tamanho do objeto pelo tamanho da imagem. Simples, Tem uma semelhançazinha de triângulos. Se a gente for fazer um cálculo um pouco mais profundo, uma demonstração um pouco mais profunda, aí sim a gente vai chegar onde eu quero destacar, que é o aumento linear transversal. Paulo, o que é esse aumento? O quanto a imagem pode aumentar ou quanto ela pode o quê? Diminuir, perfeito? Como é que você calcula esse aumento? Toma muito cuidado. Esse menuzinho aqui, é menos P' sobre P. Show de bola? Lembra que esse P' é a distância da imagem para o espelho, E o P é a distância do objeto para o espelho. Então, sempre vai ter que usar esse menos aqui na equação. Lembra que se o aumento ele der acima de 1, por exemplo, Paulo deu 2, significa dizer que a imagem dobrou de tamanho. Paulo deu 3, significa dizer que a imagem triplicou de tamanho. Paulo ficou 1 sobre 2. Se diminuiu, ficou menor que 1, 1 sobre 2, significa dizer que a imagem diminuiu quantas vezes? 2.
Paulo, ficou 1/3. Então a minha imagem diminuiu quantas vezes? 3. Né? Bem legal. E o aumento também pode ser calculado assim, ó, o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Né? E aí, ó, a gente estabelece essa relação. Toma cuidado, gente, com essa relação bem aqui, ó. Menos P' sobre P é igual a quem? Ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Essa é a relação correta que tu vais utilizar. Aqui em cima, eu só quis te exemplificar a semelhança de triângulo. Né? Lembra, pelo amor de Deus, de algumas características que eu vou te falar agora. Por exemplo, se tu estiver trabalhando com espelho convexo, como esse cara aqui, ó, a distância focal ela sempre vai ser negativa. No espelho côncavo, a distância focal ela é positiva. Né? São características que tu tens que lembrar. Paulo, e o P'? O P' também. O P' positivo significa dizer, ó, que essa imagem ela é real. O P' negativo significa dizer que essa imagem é virtual, como você está vendo aqui. Tá? Então, toma muito cuidado com o sinal que você está trabalhando, né? O sinal da distância focal, do P' e por aí vai. Show de bola? Bem, a partir do momento que você conhece essa equação, a gente pode falar, então, da distância focal. Lembra que a distância entre o centro e o vértice do espelho é o raio. E que a distância entre o centro e o foco é metade desse raio, concorda? Então eu posso falar que a distância focal é metade do raio. Concorda ou não comigo? Bem, existe uma equaçãozinha onde a gente relaciona a distância focal com as outras distâncias, né? Que é a distância do objeto para o espelho, P, com a distância da imagem para o espelho, ou seja, o P'. Então você vai ter aqui, ó, que o inverso da distância focal é igual ao inverso das outras distâncias somadas, ou seja, é igual ao inverso do P mais o inverso do P'. Se a gente utilizar aí o MMC, fazermos aquelas relações, tu vai ter justamente a equação aqui, ó, né, da distância focal. P vezes P' sobre P mais P', ou seja, a distância focal ela é igual ao produto entre P e P' sobre a soma entre eles, P mais P'. Não é? E não esquece que essa distância focal ela é metade do raio. Show de bola, senhores? Olha só. Né? Nas próximas aulas, lá na frente, a gente vai estar colocando aqui muitos exercícios para ti, onde a gente vai estar aplicando essas equações. Mas eu espero que até lá você tenha estudado toda a teoria e vá aplicando aí nos exercícios que você tem no seu caderno, nos seus livros. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. E não esquece, hein? Se não deram like, dê o like ainda. E tem um recadinho para ti. Vamos lá! Pessoal, show de bola!